Bom dia àqueles que estão me ouvindo. Nós queremos hoje fazer algumas considerações a respeito de planejamento familiar e queremos começar falando sobre as justificativas da importância do planejamento familiar a partir das holding, ou do sistema de holding, do complexo de holding. Primeiramente, parece importante que a gente fale sobre os nossos problemas que nós temos encontrado, e não vamos generalizar, porque não é o caso, mas particularizar os problemas que se encontram no caso de inventários. Hoje o inventário, além de ser interminável, é impressionante o quanto demora, os trâmites processuais que levam a essa demora, não se culpa, não é o caso de culpar ninguém, porque na verdade isso é em razão do nosso sistema judiciário, das nossas leis, né, do complexo que tem. Além disso, tem avaliações e vai para a exatoria e volta, e de repente é necessário que você faça impugnações das avaliações, e isso aí, só nisso você vai e vem aí, normalmente dura 2, 3 anos. Não bastasse essa morosidade, as despesas são significativas. Hoje, no Rio Grande do Sul, começa evidentemente até 60, 70 mil, 60 e poucos mil, o inventário está isento de tributos, mas depois ele passa para um valor um pouco maior, e o valor máximo é de 6% sobre o acervo patrimonial. Isso é um valor significativo. Hoje, 5, 10 milhões é comum se encontrar pessoas que deixam até mais do que isso. E o valor só do imposto de transmissão causa-morte, o ITCMD, já fica em 6%. Depois tem mais advogado, tem mais as custas processuais, tem mais cartórios. Então, esses valores eles passam a ser muito elevados, de forma que o inventário, hoje, se aquelas pessoas que têm um patrimônio se avivarem, vamos dizer assim, é conveniente que ela se organize para fazer um planejamento familiar. Esse planejamento familiar faz com que a pessoa naturalmente comece a pensar como resolver as coisas, porque todo mundo que tem patrimônio, todo mundo sabe que o que tem, o que trabalhou ao longo da sua existência para angariar alguns recursos a mais, para evidentemente ter uma certa qualidade de vida e para deixar para as pessoas que lhes são queridos. Então, ele sabe que não vai levar para o cemitério isso aí. E deixar as coisas desorganizadas, truncadas, para de repente os próprios herdeiros muitas vezes estarem se desentendendo, às vezes até por pouca coisa, é um inconveniente. É melhor que a gente pense nisso com antecedência. Uma outra forma também de planejamento familiar poderia-se dizer que seria a doação. A doação, ela também sofre uma tributação, que não é muito razoável. E a doação, ela não oportuniza ao herdeiro, ao sucessor, começar desde logo no mundo do empreendedorismo, pensar, raciocinar e buscar criatividades, inventar, inovar, para de repente fazer as coisas darem certo e ele ser um futuro grande empreendedor. Por isso nós estamos justificando que o planejamento familiar, através das holding, do sistema holding, é uma coisa que todo mundo que tem patrimônio deve pensar. Seja lá quem for, tenha o profissional que tiver, procure o profissional, se orienta
porque é indispensável raciocinar sobre planejamento familiar. Algumas pessoas também falam em testamento, que hoje já está quase em desuso. Muito poucos fazem testamento. E o testamento não contribui em absolutamente nada. Parece que ele até cria mais problema ainda, porque o testamento já começa que já não dá nem para fazer o inventário extrajudicial. Ele tem que ser confirmado na justiça. Então já começa pela justiça. É muito comum haver impugnações e discussões que levam anos e anos tramitando. Então, também não é a melhor solução. Na verdade, planejamento familiar é uma coisa tão importante que é conveniente se fazer, e hoje é feito, né? Desde o pacto antenupcial já se começa a organizar as coisas para dar certo. Fundamental é que as pessoas, em todos os sentidos, em todas as oportunidades, em qualquer situação, ela queira fazer dar certo. É fundamental que a pessoa esteja a vida inteira querendo fazer as coisas dar certo, porque se ela não pensar em fazer as coisas dar certo, eu tenho como certamente dar errado. Então, aliás, até o casamento, que é cheio de formalidade, antigamente se dizia que era a célula máter da sociedade e que, por isso, que era o contrato mais formal de todos os contratos que existiam, e hoje essas formalidades não estão servindo para muita coisa. De forma que planejamento familiar é uma coisa a se pensar, e nós encerramos por aqui essas considerações para voltar em breve com outros fatos. Muito obrigado.